Jeito FM. Muito bom dia, professor Rego. Hoje começamos de maneira diferente porque não precisa de apresentações, já está mais que apresentado. É um homem multifacetado que passa por várias associações, várias situações diferentes, penso eu. E isso, ao longo da vida, traz-nos a capacidade de análise muito mais apurada, muito mais ciente daquilo que as associações precisam e para o que se destinam. Mas nós hoje estamos aqui para falar de uma muito em especial e de outras que virão à conversa com certeza, mas hoje vamos falar da AGFAM, que é a Associação de Grupos Folclóricos do Alto Minho, que há pouco tempo premiou as pessoas de Viana e não só, com um espetáculo fabuloso, em que conseguiu uma coisa que se torna difícil por vezes, que é juntar vários grupos, várias mentalidades, várias vontades e, enfim, outras maneiras de estar diferentes na área folclórica, se assim lhe quisermos chamar. Eu prefiro chamar de tradicional ou etnográfica. Portanto, é este o painel para hoje. Vamos à conversa. Muito obrigado por nos convidarem. Naturalmente que, por um lado, sinto-me satisfeito porque, efetivamente, quando em 1991 decidimos avançar... Não, 81, melhor dizendo. Exatamente. Em 94 é que entrou em atividade, finalmente. Então, Nunca mais me esqueço. Eu não me esqueço. Mas o que acontece é que em 81 decidimos avançar, ainda com Sousa Gomes, exatamente na reunião da Câmara, na célebre reunião da Câmara, com Sousa Gomes a presidir, e, portanto, decidimos avançar e depois... Eu não queria ser presidente, porque já estava ligado ao Grupo Etnográfico da Ariosa, não queria ser o presidente da AGFAM, o Henrique Lopes também não queria ser presidente da AGFAM, eventualmente andávamos os dois ali a empurrar e deixámos andar. Os outros também, ninguém se chegava à frente e, portanto, estivemos parados durante algum tempo. E depois fizemos mais uma reunião, e já com a Câmara de Defensor Moura, fizemos uma reunião e, efetivamente, andou-se para a frente. E devo-lhes dizer que, por um lado, sinto-me satisfeito porque ainda hoje estamos vivos, ainda hoje a AGFAM está viva, mas é a única no país, ou seja, é a única associação regional que está viva no país. Há uns tempos atrás, os homens da Federação decidiram juntar-nos, perderam os complexos que mantêm, não é? Porque, historicamente, é bom que se saiba que, quando surgiu a AGFAM, isto pregou um susto à Federação de Folclore Português. Tudo se paga, meu caro. Tudo se paga. Mas o que acontece é que nós não nos incomodamos com isso porque, efetivamente, o nosso espírito era no sentido de juntarmos os grupos locais. Claro que isto podia ter um âmbito mais alargado ou menos alargado. Na altura o âmbito era o Alto Minho, todo o Alto Minho, mas se nós temos dificuldade com os grupos de Viana, com os do Alto Minho, então é muito mais complicado. Há grupos do Alto Minho que a gente tenta falar, ainda este ano tive notícias disso, tentam saber se o grupo existe, se não existe, se tem diretor, se não tem diretor, e nenhum sabe, nem a própria Câmara Local sabe. Portanto, é este o panorama que nós temos. Está difícil, sim. Está complicado. Nós temos vindo a avançar e este ano foi realmente muito interessante este espetáculo A Minha Terra é Viana, que é um espetáculo que já vai na 6ª edição e, portanto, foi um espetáculo interessantíssimo. Felizmente, nós tivemos, digamos, a coragem de entregar a condução do espetáculo à nova geração. Exatamente que é isso que temos vindo a fazer ao longo da nossa vida. Ou seja, nós pensamos que estas coisas da tradição só vale a pena se tivermos juventude, se estivermos com o espírito de passar isto para as novas gerações. Sem dúvida. Porque para mantermos os velhos, para mantermos uma coisa museológica, para andarmos os desgraçadinhos no arrasta, claro, isso então não vale a pena. Realmente. Não vale a pena. E eu já Ninguém é eterno também, não é? Ninguém é eterno. Eu já pertenço ao passado, como eu costumo dizer, e digo isso no grupo, e digo isso exatamente também na AGFAM. É bom que efetivamente apareçam novas gerações. Naturalmente que nós queremos sempre que tenham lógica no pensamento, que tenham alguma
alguma ideia sobre o que é que se pode com algumas fazer? atenções, não é? Olhares, com alguns olhares atentos. Porque nem sempre assim isso acontece e temos sido ao longo do tempo bombardeados. Se por um lado aparecem problemas que são as pessoas ligadas à política que acham que tem que ser presidente da Comissão de Festas, que é uma das coisas que me faz uma certa confusão, como é que um político quer ser presidente da Comissão de Festas, e um político tem que ser está muito à frente, já estou a ver. Como é que essas coisas podem acontecer? Naturalmente que não podem, mas temos essa mentalidade. Tipicamente nós, queremos estar em tudo. Se vai a labradeira A, B, C ou D, o político quer dizer se vai a B, C ou D, e nós pensamos que não tem nada que se meter nisso, tem que definir um tipo de programa que quer e depois alguém que o desenvolva e oxalá que o saiba desenvolver. Foi isso que nós fizemos em relação ao espetáculo da Agfam e acho que há uma unanimidade, pelo menos a comunicação social tem feito algum eco disso, há uma unanimidade de que foi muito bom, foi um espetáculo muito interessante, valorizou-se muito aquilo que é a cultura tradicional. E eu acho que é esse o nosso papel. Sem estragar, que é o mais importante. A tradição. Ora, aí é que está. É que nestas coisas, e é isso que eu não é só fazer. Não é só fazer, não é só inventar. Não. Nós temos, para isso já temos os inventores, temos os ensaiadores profissionais que graçam por aí de vez em quando. Sim. Uns de graça, outros a receber dinheiro. Outros assim. Sim, outros é mais ou menos. Mas são uma praga que efetivamente acontece em Viana do Castelo e nas outras terras, que são os ensaiadores profissionais, que não têm absolutamente noção nenhuma do que é a tradição, do que é projetar as tradições para o futuro. Porque essa é a minha grande preocupação. Eu hoje só tenho uma preocupação, é como é que vamos passar isto para as novas gerações. Porque o que os velhos nos deixaram é extremamente valioso. Quer seja na dança, quer seja no canto, quer seja na música, quer seja no traje. Temos valores únicos no país. Por isso é que Viana do Castelo ombreia com o que há de melhor no mundo. E quem diz isto é um indivíduo que tem andado por aí, por muitos países, até umas vezes como simples espectador, outras vezes como representante do grupo, outras vezes até como avaliador. E, portanto, eu sei exatamente o valor daquilo que nós temos e que a nossa região, e que não precisa de andar aí a copiar nada, nem precisa, muito menos agora, destes arautos que apareceram aí, vendedores de trás, que são uma praga que temos em Viana do Castelo, são os fulanos de Lisboa, que estão a aparecer em Viana do Castelo, a vender fatos, e há gente de Viana do Castelo que compra. Pois é. Em vez de saberem respeitar aquilo que era da tradição das suas terras, mas porque não sabem, porque não estudaram, porque não se prepararam. Nem procuram saber também. Muitas vezes não procuram saber. Não procuram saber, antes pelo contrário. E então o que acontece é que chegam aqui uns chicos espertos de Lisboa, que são autênticos chicos espertos de Lisboa, que chegam aqui e impingem o que querem, e as pessoas de Viana deixam-se ir. Há os grupos menos preparados a troco de irem a Lisboa, porque nunca vão a Lisboa, então a troco de irem a Lisboa vão cedendo e faz-me lembrar aquilo que aconteceu e que eu estava a começar a contar em relação à Federação enquanto surgiu a Agfam. Assustaram-se e então foram a Ponte de Lima e criaram a Associação Regional de Ponte de Lima para dividir. Isto é história. Isto é histórico. Ou seja, a Associação de Ponte de Lima surgiu, fomentada pela Federação, a troco de uns sarrabulhos, porque aquela gente na altura prestava-se a isso, a troco de uns sarrabulhos, surgiu a Federação de Ponte de Lima. Exatamente para quê? Para enfraquecer Viana do Castelo, para enfraquecer a Associação. Ora, quando nós criámos a Agfam, não foi para Viana do Castelo, foi para todos. Simplesmente, todos nós sabemos, e não precisamos de andar aí a tocar o sino, assim, que não aconteceu assim. E todos sabemos o que é que aconteceu. Eu já disse isto publicamente e, portanto, em reuniões de grupos, estavam até grupos de Ponte de Lima, e alguns até ficaram admirados, são de outra geração e não conhecem a história, mas eu conheço a história. Eu tenho um defeito, é que eu estou nisto há 56 anos. Claro. E, portanto, já ouvi muitas histórias e conheço muitas histórias. E passei por esse percurso. E passei por dentro dos órgãos da Federação e depois percebemos que tínhamos que sair, que não estávamos lá a fazer nada. Há coisas que não nos interessam.
Há coisas hoje que não perco tempo. Há festivais hoje que eu não vou, que não perco tempo. Não vale a pena. Claro. É perder tempo porque não tem condições, porque não tem dignidade, porque não tem público, porque as pessoas não sabem organizar. Nós compreendemos o lado humano e compreendemos que todos têm essa necessidade. Simplesmente, nós temos que pensar que a nova geração não tem paciência para isso. Claro. E isso é muito importante. Nós temos é percebermos que o passado é importante, mas nós temos que o saber projetar para o futuro. Exatamente. Se não soubermos projetar aquilo que são as nossas tradições, nós, tal como dizia o Conde da Aurora, eu temo muito que seja o folclore, que seja o coveiro de si mesmo. O Conde da Aurora dizia isto. Estou convencida que sim, porque, quer dizer, salvo raras exceções, eu acho que, como em tudo, não é? Eu acho que um dos principais problemas dos grupos folclóricos é exatamente cada um deles fazer o que faz. E acha que está certo. E só está ele é que sabe. sim, E ele é que não sabe. não admitem interferências, mas isso não pode ser assim. Eu acho que a AGFAM tem de ter um papel preponderante. Nós vamos tentando Nós e vamos dizendo. tantas invenções por aí, coisas que são gritantes, e talvez com, sei lá, com uns... Eu gosto pouco da palavra workshop, podemos chamar oficinas. Oficinas de pensamento, de análise, faz qualquer coisa. Exatamente, está a falar exatamente numa coisa que é muito interessante. É importante. E foi das grandes dificuldades que nós sentimos, até com a minha terra em Viana, foi percebermos que nem todos os grupos, os seus membros sabem dançar ou viram. Bem, eu isso já tinha percebido há muito. Pois, pronto, não foi novidade. Olha, essa não foi novidade para mim, porque isso acontece sempre. Mas repare, se há coisas que a gente insiste, pede e força, é isso. Claro, e nós estamos exatamente, este fim de semana, este sábado, estamos efetivamente na Ariosa com um encontro internacional com 30 galegos, gente que vem a Viana do Castelo, que vai usar os hotéis de Viana do Castelo, que vai usar os restaurantes de Viana do Castelo. Participar, mas não e que vai ser uma festa lindíssima no sábado à noite. Durante a manhã vão a ensinar danças galegas aos que estiverem, exatamente. Durante a manhã vão ensinar as danças galegas. Durante hoje de manhã, agora de manhã, estamos exatamente com as danças galegas. À tarde estamos com danças de Viana do Castelo. E, portanto, naturalmente que extrapolamos o âmbito do grupo Etnografia Ariosa, porque é natural e normal que assim aconteça. E depois à noite vamos fazer o grande baile folk com duas orquestras, com o Cobas de Espanha e a tocata do grupo Etnografia Ariosa, no Casino da FIF, que eles alugaram propositadamente para estar disponível. Ou seja, os espanhóis alugaram o Casino da FIF para ter disponibilidade e, portanto, já sabemos que vão estar algumas figuras, até da política, exatamente, vão estar ligadas, porque já perceberam que isto tem, e ligadas à cultura, nomeadamente o Inatel, etc., vão estar representantes exatamente desse organismo, porque perceberam que é preciso dar um impulso em frente. Exato. Ou seja, o nosso movimento está querendo... Não podemos ser os desgraçadinhos. Não podemos estar à espera do Presidente da Câmara de mão estendida se o Presidente não se esqueça de nós. Não podemos estar à espera disso. Temos que saber estar, temos que saber o que queremos. Essa é a primeira pedra de lançamento, é essa, saber estar. Essa é a primeira forma de passar à nova geração, acho eu que se deve começar por aí. Ser um grupo folclórico não é levarmos aquele museu para cima do palco. Para cima do perdão palco. Aí os grupos folclóricos. Não, eu gosto os muito... carroceis, as pessoas andam a fazer o carrossel. Depois saímos e tal. E há outra coisa que eu gosto muito também da expressão dos galegos. É que um grupo folclórico não tem que ser água-choca. E eles chamam sem aos sabor, grupos às vezes, a maior sim, parte. sim. Esta é uma expressão que a nós nos diz muito. Nenhum de nós gosta de água-choca e fugimos da água-choca. Pelos mosquitos, pelo lixo que lá está, pela contaminação que pode trazer, etc. E eles chamam aos grupos folclóricos exatamente que cristalizaram, que não tiveram qualquer perspectiva do que estão a fazer, que continuam a andar com a senhora gorda com a bandeira à frente e com as fitinhas e com não sei o quê, e com aquela panóplia, coisa que vem da Idade Média, e que não evoluíram absolutamente nada, e que nos dizem que rancho é assim. E que dizem que bombo que está mal, que não pode ser um rancho folclórico, que não pode ter bombo.
Isto diziam-me os dirigentes dos grupos folclóricos de Viana. Eu dizia, mas São arranja-me uma... opiniões e eu também tenho a minha. Mas- Portanto, não me vou pronunciar. Eu costumo dizer, mas arranja-me uma festa aqui na região que não tenha bombos. Arranja-me Isso é só outra um. coisa, tem a função deles, já lá estão as 10 Pereiras, não precisamos nós de o ter. Bom, mas a hora ainda. Mas essa é uma questão que eu Claro, discuto, que claro, eu estou claro. disponível para discuti-la. Claro. Porque eu aceito toda a musicalidade. Se me disserem que a concertina, que às tantas que é uma coisa que força as vozes e que força... Desgraçados estariam os grupos folclóricos se não tivesse existido a concertina no meio popular. Sim. E por aqui me fico. Mas essa é uma evidência, porque a concertina Sem é muito... concertina não tínhamos lá chegado. Não, mas a concertina é um instrumento muito importante, Então, exatamente não é? numa animação da exterior. Agora, uma concertina dentro de uma sala de espetáculos, uma concertina com amplificação gritada, como eu tenho visto, é E uma porquê é que coisa se horrível. amplifica a concertina? Pois, Tem o caso do Henrique Figueiras, que chega ao Teatro Sá de Miranda, não quer micro nem para falar, Pois. nem para tocar. porque E ouve-se chega. na mesma, O Sá de não é? Miranda tem É uma condições. caixa de música, Pois, não tem. é? Não sei Aquilo se é muito bom. são essas características. Estas percepções é que é preciso Saber dosá-las. e ensiná-las a saber, as pessoas saberem que podem chegar ao sítio e que não precisam de grandes coisas. Um grupo, eu costumo dizer, dançar ouvir de chancas em cima de um palco. Até porque as pessoas andavam calçadíssimas na altura. Muito calçadas. Um grupo dançar de chancas, ou dançar ouvir a geral de chancas em cima de um palco de um teatro de nobre, enfim, que todos nós temos possibilidades de participar, às tantas não é a melhor solução, digo Claro eu. que não, ninguém diz para dançar descalço também, mas o meio termo lá está. Mas às tantas O podemos equilíbrio fazer é um algum problema, equilíbrio. não é? O sei se equilíbrio é um É problema. termos a noção do saber estar, em função da É isso circunstância. tudo. É isso tudo. Saber estar. O saber estar é importantíssimo para isso tudo. E depois, as novas gerações têm esta apreciação final que por vezes me incomoda um bocado, mas que têm razão. Ai, mas fulano está a fazer assim. Ai, mas eu faço assim porque o Manel ou o António também fazem. Eu pensei que estava certo. E pronto, nós apercebemos-nos que constantemente temos de estar a validar estas coisas, não é? Para que não passe prazo. Eu percebi há muito Mesmo na tempo. informação. Eu percebi há muito tempo e para isso socorri-me exatamente de alguns textos e tenho tido esse privilégio de acompanhar alguns pensamentos sobre isto. E há uma coisa que eu percebi, é que só há uma maneira de salvar as tradições. É juntar-lhe a interpretação das novas gerações. Ou seja, as novas gerações têm que saber assumir aquilo que é o passado. Concordo. Tem que saber assumir. Tem que saber assumir. Olha que as chancas estão nesse rol das novas gerações. Sim, sim. Mas Influenciadas pelas mais velhas, com certeza, concordo. Mas as chancas têm um espaço próprio. Pois tem. Agora, é isso não que tem... é preciso... Não sei, sabe, eu às vezes choca-me a ver um espetáculo de dança e choca-me ver a frente de um palco cheia de Rodriguinhos em cima, com aquela panóplia de cestinhas e cestarolas que os fotógrafos não conseguem fotografar. Os pés não se vêem. Os pés não se vêem. E o que é importante, o que há de mais tentador numa mulher a dançar e que os verdadeiros etnógrafos olham sabe o que é? É o seu lindo peito do pé. Das coisas mais impressionantes. E está escrito, foi escrito há 100 anos, não fui eu que escrevi. Então espero, já percebi porque é que as piucas sobem. Isto é uma piada. Boa piada. Não, as piucas Não, mas sobem. tem muita razão, tem razão. O que há de mais tentador numa mulher a dançar, ouvir, pondo um indivíduo, claro que eu já te fiz esta pergunta em alguns fóruns, claro. Em alguns sítios, e claro, vai logo as pernas e olhar para as saias subidas e para não sei o quê, nada disso. Não, os pés são realmente... Os pés são chama a atenção. fundamentais. E o peito do pé cavado na chinela, segurado em pontas,
é das coisas mais belas que há. Só as Viana é que conseguem fazer isso. É ali uma elegância natural, naturalmente que isto implica uma elegância, uma beleza, um treino que não é para qualquer um. Eu vou usar uma expressão que não devia de usar, mas vou usá-la. Não é para qualquer trambolha. Ou seja, é preciso ter cultura da dança, é preciso ter cultura, é preciso gostar-se do que se está a fazer. Exatamente. Não é para dar patadas. E claro. Isso a Manuela Couto Viana usava muito essa expressão, e eu tenho essa conferência que ela fez no Rotary há longos anos, quando, enfim, era uma mulher pujante, e ela dizia, mas quem disse a esta gente que dançar é dar patadas? É os saltos, os pinchos, aquela coisa, bater com os pés. Nós conhecemos grupos, se não partirem as tábuas do palco, não ficam felizes. É verdade. Isso é estupidez pura e dura. É claro. Isso não tem nada a ver com dança, com sedução, com conquista, com o que é toda essa elegância, toda essa envolvência. Os olhares. Eu há dias estava a ver um grupo folclórico a dançar e digo assim, esta gente não tem noção do que está a fazer, porque é um grupo pouco experiente, faz umas coisas, e faz mal. Mas uma das coisas que é da cultura da dança é o homem nunca virá as costas à mulher a dançar, nem a mulher virá as costas ao homem. Ou seja, os passos de dança estão de tal maneira engendrados, estão de tal maneira concebidos para haver o contacto visual. Há olhos nos olhos, um no outro. Há uma conquista. Dançar é seduzir, é fundamental. É preciso percebermos isso. E eles nunca viram as costas um ao outro. E esse grupo fazia tudo ao contrário. Viravam de costas, digam assim, olha, aqui andou um ensaiador dos tais profissionais que nós temos, que depois são muito medalhados até pelos poderes e não sei o quê. Andou por aí há um ensaiador profissional desses e, como no outro lado viravam para a direita, aqui viraram para a esquerda, porque é assim que eles fazem. Esses profissionais não entendem nada do que estão a fazer, mas são profissionais disso e depois os grupos surgem com dificuldade. E depois passam a água choca. Que é uma coisa mas sabe uma coisa que me incomoda mais ainda? Que há dias me apercebi, nomeadamente no espetáculo, tenho uma crítica a fazer, mas não é para agora. É uma crítica construtiva que não estou naquela... Não estamos dizendo. Não, e eu não sou muito de dizer mal por natureza, não. Eu gostei muito do espetáculo no todo. Claro que há pequenas coisas como em todo lado, não é? É evidente. Eu acho muita piada uma gota que se dança aqui. E depois, se calhar, um desses contratados a prazo passa por ali, ouve, gosta, ora bem, vou pegar nisto, dou-lhe a volta de outra maneira, mudo-lhe os passos e a letra da música. Temos grupos que têm músicas próprias criadas por pessoas que fizeram pautas, que escreveram a letra da música. Ora bem, popular, sabemos que não é? Porque isto tudo surge do momento, uma música aparece, a gente toca, dança, etc. E surge uma dança popular, digamos assim, que não tem autor, que não tem pauta, que não tem... Todas as coisas têm autor, podemos não saber a quem é. Não tem autor definido, não é? Parte do princípio que a música popular de que estamos a falar não tem... A tradição não tem criação coletiva. Pronto, exatamente. Ou seja, tem aceitação coletiva. Sim, essa que é a diferença. Pronto, a criação não está lá. A criação não está, mas a aceitação, o público adere ou não adere. E ainda bem. Temos a posição da Unesco nisso. Nós não temos qualquer dúvida que a Unesco, neste momento, já definiu princípios para isso, até porque a Unesco, na sua filosofia, digamos, cultural internacional, e eles aceitam autênticos, elaborados, estilizados. E depois nós é que temos que saber definir em que quadrante queremos estar. Mas isso hoje é aceito como, fazendo parte do leque, da oferta, do pacote, digamos, da cultura, são aceitas exatamente estas três variantes. E, portanto, não temos aí... Agora, podemos estar nós mais ou menos preparados para aceitar isso. Como é evidente, eu costumo dizer, se um grupo tem valores que lhe vêm do passado, se tem história que lhe vem do passado, há descrições disso, há documentos disso,
Agora, não é por ir uma senhora ao Porto, eu rio-me um bocado daquela situação caricata, de Ponte de Lima passou a usar o traje à vienesa, porque tem vergonha de usar o traje de São Martinho da Gandra, que é o traje natural de Ponte de Lima, pelo menos era isso. Isso é outro problema. Mas foi a Federação exatamente que empurrou aquilo tudo, não, isso foi. Hoje sabe-se quem são os autores disso. Porque houve uma senhora que foi em 1900 e não sei quantos ao Porto e então a partir daí essa senhora ditou a moda de Ponte de Lima. Esqueceram-se foi de perguntar onde é que a senhora tinha comprado o fato, se tinha havido alguém da família que lhe tinha emprestado o fato, se houve alguém de Viana que lhe ofereceu. É isso que acontece. O traje mais bonito que vi da Ariosa, sabe onde é que estava? Estava em Paredes de Coura, no edifício do turismo, com 2 pregos à parede e já a camisa cheia de ferrugem, que eu até me doeu a barriga quando vi. Pois, com 2 pregos enferrujados pregados na parede. Isto acontece um bocado não sei, por todo lado. agora aparece, por exemplo, há um traje que é o Passo de Magalhães. Passo Ferro de Magalhães, Ponta Barca. Pronto, que aparecem agora exatamente com o traje vermelho. E no outro dia a própria televisão ficou escandalizada. Os locutores que não sabiam nada. Mas este traje não bate certo aqui. Mas este é o nosso fato vermelho. Fato à labardeira. A labardeira da Ariosa, naturalmente, tradicionalmente Ariosa, e portanto era o fato vermelho. Alguém foi para lá, alguém levou, como foi para Coura, como foi... Quase todas as terras, como iam para Lisboa. Como vai para Barcelos, como vai para Lisboa, como vai para todo lado. E depois em Lisboa usavam os fatos no Carnaval. E por isso é que pensavam que o traje regional que era uma coisa carnavalesca. Pois dava, mas enfim. Mas não podemos fazer tudo uma vez só, temos de deixar alguma coisa para a segunda parte e voltamos já. FM. Cá estamos nós de novo para esta conversa acesa, mas amigável acima de tudo. E por vezes pouco alegre sobre a realidade que nos cerca, que afinal é tão simples de resolver e tanto se complica, ou não se quer ver, das duas uma, pois, não é? Às vezes também não se quer ver, não é? Baseado no que estávamos a dizer há pouco do traje à vienesa, ninguém diz que as pessoas não se inspirem no traje à vienesa para aprimorar. Sim. Para melhorar até o tal jogo de sedução que o traje também tem. Mas depois assistimos a uma coisa que me faz uma certa confusão, não sei o que é que pensa disto, que é tudo tem de condizer dentro da panóplia de cores, tudo tem de condizer, porque parece que era assim. As pessoas esquecem-se que o colete tinha os remendos porque o tecido não chegava. As algibeiras eram feitas de restos do que ficava também, tal como as sacas de trapos, vêm a dar o mesmo. E depois olha-se para isto e diz-se, caramba, isto era uma coisa, mulher riquíssimas, não é? Porque depois isto agora, assume os tecidos, não é? Mas depois... isso houve um tempo onde, efetivamente, como é evidente, eu sou um crítico em absoluto daquilo que se anda aí a dizer que o António Ferro e o Salazar é que são os autores do traje à vienesa. Isso é ignorância total. Como é evidente, o regime político de António Ferro e de Salazar aproveitou-se, mas tal... Calma, mas foi bom por um lado, porque senão hoje não tínhamos nada. Não tínhamos nada. Mas nem tudo é mau, não é? Porque, desculpem lá os puristas. Todos nós sabemos que depois de se dar a implantação da República, porque os símbolos monárquicos estavam nos trajes, as raparigas tinham vergonha de os usar. Ou seja, as coroas reais estavam nos Mas elas também tinham uma falta de conhecimento. Sim. E iam pelo bonito. As coroas, e, na minha maneira... Não tem nada a ver com aquelas coroas que hoje vemos com aqueles exageros. Muito menos com os trípticos da Praça da República. Eu já tive uma altura de dizer a uma menina vá-se embora que isto não é carnaval. Mas sabe que essa tomada de posição do não pode usar, não pode participar, talvez nos levasse a um coador mais específico para estas coisas, porque quando as pessoas sentirem na pele que realmente não estando dentro dos cânones do que se quer, têm realmente que pensar, pensar o fato. Exato. Mas nós também temos que aceitar que às vezes, e isto é feito por modas, estas coisas são claro modas, que sim. As pessoas... O próprio traje, e neste momento está na moda os fatos de domingar ou feirar. É uma praga.
Temos que acabar com isto nas festas da agonia. Aquelas saias brancas. É preciso que a Comissão de Festas da Senhora da Agonia... É preciso que a Comissão de Festas da Senhora da Agonia tenha consciência de que 3 caldeirões de fatos de domingar, para não dizer 4, é demais. É muito não pode ser. Não pode ser. Estamos a desvirtuar tudo aquilo que deve ser o cortejo. Eu sei que as pessoas querem ir, que gostam muito que é o mais avigeirado, o mais baratinho e é o não sei o quê, mas usem-no para seu deleite pessoal. Não forcem a ida nos cortejos. Deixem a organização limitar o número de pessoas e a participação seja limitada. Com certeza. Façam-se mais cortejos. Querem participar? Façam mais. Façam 2, 3 cortejos, façam cortejos específicos. Para o fato de domingar. Pois. Que eu acho muita piada ao nome condiz com o domingar ou feirar. Mas repare, ainda. Não, mas feirar já é outra mas repare, coisa. nós somos desse tempo. Qual era o nome que se dava a esse fato? Era a campo. Lembra-se da expressão? Eu quero um fato a campo. As pessoas já era a expressão, expressão, era a expressão, caiu em desuso. É mais fino. O nosso Amadeu Costa também fomentou o domingar. Enfim, também tem algumas culpas em algumas coisas. Naturalmente, o Amadeu fez coisas muito boas, era muito interessante, era um contador de histórias. Mas como cada ser humano também tem os seus erros, também e há que admitir isso, ninguém está a falar mal dele. Com certeza fez um trabalho extraordinário. Não estamos a pensar nisso. Por exemplo, em relação ao Francisco Sampaio, nós tivemos uma intervenção sobre Francisco Sampaio. Francisco Sampaio era um homem apaixonado por estas coisas, temos que dizer isso. E fez coisas únicas, mas também fez muitas asneiras. Inclusive, usava uma linguagem que os jovens da época não aceitavam a linguagem que ele usava. O mete a mão na bichaneira, ou tira a mão da bichaneira. Isso é e acende a vela, apaga a vela. Amadeu Costa foi filão. Mas o Amadeu Costa era um contador de histórias. O Francisco Sampaio, tal como lhe disse uma vez o ministro, era um licenciado em História, tinha outras obrigações e, portanto, não podia estar a querer. No Amadeu nós entendemos, porque o Amadeu era um homem popular, era uma forma... Ele contava aquilo... E o Amadeu Costa, atenção, que era um homem com um tato muito especial e sabia muito bem onde dizia as coisas. Como é evidente. E como dizia. Como dizia. O Sampaio já usava aquilo, pondo-se na cátedra e depois... E nós tivemos problemas com ele e pedimos ao poder político exatamente que era preciso corrigir isso. Claro que aconteceu tudo ao contrário, e ainda bem, para nós, ainda bem que aconteceu tudo ao contrário, porque assim limpou-se o lixo, limpou-se exatamente essas particularidades, não restaram dúvidas e Mas acabou por ficar de vez em quando, aparecem as pessoas a falar. Mas ficou num restício tal como está a ficar a palavra chieira, mas agora já podemos deixar de usar, porque os de Ponte de Lima já usam a palavra chieira, os de Viana já não têm que usar a palavra chieira. Eu vou ser sincera, é uma palavra... horrível para mim, horrível. Eu não suporto a palavra. Nunca fez parte do meu vocabulário pessoal. Não, nem faz. É terrível. Se eu uso pouco folclore, e quase que não uso a palavra folclore, muito menos uso a palavra chieira. Exatamente. Como também uma coisa que eu não gosto é da Ribeira é linda. São expressões que nos ficam mal. A Ribeira é linda. A Ribeira é linda. Pois, mas isso tem a ver com pedaços de séries televisivas. Mas como eu costumo dizer, que nos entram nós em casa. Temos tanto para onde ir, não é? Temos tanto para onde ir. E Viana do Castelo tem uma dimensão tal que devemos pensar em Viana do Castelo coletivamente e com todos envolvidos. Dimensão cultural. Nós, também. Viana do Castelo, não tem que transformar tudo na Ribeira. As festas da Agonia não são as festas da Ribeira, são as festas da cidade, que eu saiba. Há dezenas, para não dizer há centenas de anos. São as festas da cidade. Não temos que as transformar em festas de um bairro. Eu estou cansado de dizer isto. Eu pertenço à direção da Viana de Festas e digo isto que estou a dizer aqui ao microfone. É preciso ter alguma atenção com os pescadores, logicamente. Com as outras pessoas. Mas a festa é envolvente, é de todos. Tem que ser envolvente toda a gente. Tem que ser para todos, não é? E por isso é que nós aceitamos que, efetivamente, a Ribeira deve ter o seu papel também. Mas não é único. Não temos que ter sempre a Senhora da Agonia no cartaz, como eu costumo dizer. Não temos que ter. Há outra coisa. Eu acho que Viana não pode viver em festa da agonia todo o ano. Não pode ser. Isso ainda há bem pouco tempo houve um empresário que teve a coragem de dizer isso quando foi distinguido. Ou só a Senhora da Agonia. Eu defendo que as festas da agonia devem ser pelo menos durante uma semana.
Eu defendo que devem ser durante uma semana, com vários temas. O cortejo não pode demorar 3 horas, hora e meia, o máximo 2 horas. Qualquer evento não pode ser aquelas horas. São um massacre. E as novas gerações... As pessoas esperam pelo cortejo. Desesperam e dizem mal, porque não há condições. Não há condições. É difícil manter as pessoas confortáveis, não é? Não é possível. E, portanto, temos que corrigir. E nós, grupos, que somos mão de obra especializada, como eu sempre tenho dito isto, os grupos folclóricos são mão de obra especializada. São especialistas em algumas matérias. Nem todos estão preparados. E alguns vão pelo que dizem. Mas há outros que têm consciência do que estão a fazer e sabem ter um papel ativo e sabem como é que se desenvolve e conhecem aquilo que se faz noutros países e o sucesso que há noutros países com aquilo que nós temos. Agora, se nós temos sucesso lá fora e nós já vimos o que é o sucesso das nossas tradições, a descer à avenida. Sim. Não pode ser o beija-beija. Para o ovo beija-beija. Mas olha, sabe qual é o problema? Já agora que fala nisso e que temos oportunidade de trocar alguma impressão sobre isso rapidamente, eu tenho muita pena que as pessoas que estão a assistir ao cortejo influenciem de tal maneira os casais de noivos que passam, ao ponto de eles, se eles não tomarem uma atitude que é de darem um beijo ou vários, não sonham o que eles ouvem. Não interessa, mas deixa ouvir. Mas eles perdem a dignidade de se beijarem. Pois, o grande problema é nós não sabermos estar. Nós estamos a fazer um espetáculo. Quer dizer, aqui ao público também não sabe estar porque... Como é evidente, mas os públicos educam-se, Florinda. E os grupos que têm uma perspectiva de espetáculo, ou deviam ter uma perspectiva de espetáculo, têm que perceber que estão a fazer um espetáculo. E um espetáculo não pressupõe o beijo. Claro que não. Está exatamente contra tudo que a natureza nos diz e tudo aquilo que é tradição. Contra tudo que é tradição, exatamente. Exatamente contra isso. Agora, os grupos têm que saber estar. É claro. Como é evidente, não vão ser mal criados, não vão ser indelicados para os públicos, mas os públicos educam-se. Porque é que os grupos não criam uma dinâmica? Eu recordo-me das nossas intervenções e as nossas jornadas de reflexão, que uma altura, então diga lá o que é que eu tenho que fazer. Não sei. O senhor é que sabe o que são as tradições da sua terra. E eu não lhe vou dizer nada, porque eu não tenho que dizer nada. Tomara eu saber para mim. Até para mim eu tenho dificuldade, quanto mais eu estava a dizer assim o que é a tradição da sua terra. Eu não sei. O senhor é que tem que saber. E tem que pegar no grupo, e tem que ver a matéria-prima que tem dentro do seu grupo e saber explorar e transportar isso para o espetáculo. Claro. O que você tem que fazer é um espetáculo. Isso é que eu sei. Nós temos na avenida muitos milhares de pessoas e pessoas ávidas para que haja um espetáculo. Consegue-se ultrapassar a situação do beijo com uma facilidade incrível. Desde que as pessoas não vão de estátua. Desde que as pessoas não vão de estátua. Agora vão dar anjinhos com a mão na cintura. É lógico. Porque há duas maneiras de ir de anjinhos. Há a maneira de ir de anjos com as mãos assim para a frente e há outra maneira de ir de anjinhos com... fila, porque senão filinha, não é tem bonito. que ir com aquela distância. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa, eu tenho isso na ronda. É horrível. Não vamos estar com coisas... Quando é preciso chamar a atenção às pessoas que não têm que ir em fila... Não têm que ir na filinha. Mas quem disse? Fazem há anos... Aquilo é uma rusga. Aquilo é uma rusga. Aquilo é andar, é fazer, é dançar, é cantar, é pinchar, é fazer o que quiser. Incrível. São coisas de tal maneira enraizadas... Parolas. Com certeza. Parolas. Com certeza sem fundamento. Porque sem fundamento. nós não somos realmente uns andores, não é? Que vão ali à exposição. Os cortejos é para ter interação com as pessoas. Bom, aí é que se deve dizer adeus, mandar beijinhos, intervir, dançar, cantar, fazer o que Agora, não é estar em cima do palco e mandar beijos para as pessoas e dizer adeus. Como acontece. Enfim. Parece que estamos longe uns dos outros, exatamente. Eu tinha muito mais para lhe propor, apenas só uma coisa. Desfazendo este conceito das festas da agonia, que é o cartaz de Viana, que não é para desfazer, não é isso que eu quero dizer, mas transpor as festas da agonia para outras coisas. Criar outros polos de atração em Viana. A minha terra é Viana, não podemos estar sempre a fazer o mesmo. Agora imagine a Semana da Música, a Semana da Dança, a Semana do Canto, a Semana da Tradição, que arranjaríamos com certeza meios de... A Feira das Tradições, que nós fazemos um prato, cada um faz um...
Há tanto por onde ir. Não pode ser só as festas da agonia. Viana tem de fazer justiça à beleza que tem. E agora, com esta comunidade de imigrantes que temos em Viana do Castelo, é perfeitamente possível. Ainda ontem... trocar experiências, era tão bonito. Ainda ontem estive a assistir a um espetáculo onde estavam vários estrangeiros a participar num espetáculo de dança, onde as pessoas querem exatamente sentir-se bem. É isso que querem. Que é isso que está a acontecer neste momento na Europa e é pago. Claro. Que é isso que as pessoas não têm noção. Enquanto que nós ainda andamos todos na subsídio-dependência, ainda não sabemos se o Presidente não se esqueça de nós, ainda andamos nessa fase. E nós temos que definir qual é o nosso papel, qual é a nossa programação, o que é que nós conseguimos fazer e depois paguem-nos, faz favor, se quiserem participar. Porque é isso que está a acontecer lá fora. Exatamente. Eu tenho alguns amigos em vários países da Europa onde isso já acontece. E está a acontecer. E é altamente pago. Claro. Há professores e estes espanhóis que estão hoje em Viana do Castelo, que são cerca de 30... Eu sei que tudo é pago na Galiza. Isto é tudo pago. As pessoas para participarem num grupo folclórico pagam e fazem quilómetros às vezes. Mas efetivamente, e eles vêm a Viana do Castelo porque perceberam que tem um interlocutor em Viana do Castelo, enfim, que tem naturalmente algumas pessoas que têm alguma disponibilidade e pronto, e será um prazer. Nós fizemos ao contrário, fomos nós lá, éramos os únicos portugueses. Não, nós também vamos lá, também temos ido lá. Não é fácil, andamos de um lado para o outro. Porque estas coisas... São necessárias. São necessárias. Nós vivemos no mundo, não vivemos só na nossa casa. Temos de ir embora. Foi um prazer. Professor Alberto Rego, espero que a gente continue esta conversa brevemente e, quanto a nós já sabe, temas interessantes é sempre uma opção e é sempre uma preocupação. Mas isto não teria resultado se você não estiver desse lado. Fique bem, até sábado. FM